Queridos, a paz de Cristo para todos. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 1 a 8. É uma palavra breve, direta, objetiva, como sempre, para a glória de Deus. Não é por muito falar, não é isso? Mateus, capítulo 9, versículo 1 a 8. O tema eu já até coloquei no grupo lá da igreja, que é uma cura para a alma, espírito e corpo. O Senhor Jesus, Ele se preocupa com o nosso todo. Mateus 9, versículo 1 a 8. Tem ninguém perdido aí não. Eu é que estou. Você gosta, né, Ana? Diz assim então o texto sagrado: Jesus entrou num barco, foi para o outro lado do mar e chegou à sua cidade. E trouxeram-lhe um paralítico deitado em uma maca. Vendo a fé que possuíam, Jesus disse ao paralítico: ânimo, filho, ou tem de bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas disseram consigo mesmos: este homem está blasfemando. Todavia, conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus disse: por que pensais o mal no coração? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. Ele se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão temeu e glorificou a Deus que concedera tal autoridade aos homens. Amém? Vamos orar? Senhor, te louvamos por esse texto tão rico, tão fascinante, tão maravilhoso, Pai, que não é só uma história, Senhor, de 2000 anos atrás, mas é uma história que tem tanta praticidade, tantas mensagens para o nosso coração nos dias de hoje, Senhor. E eu te peço em nome do Teu Filho Jesus, antes de ministrarmos a Tua palavra, que o Senhor venha limpar o nosso coração, perdoar os nossos pecados, dizer a nós, Senhor, aquilo que o Senhor disse àquele homem: filho, perdoados estão os teus pecados. Nos arrependemos de coração, pedimos, Senhor, a Ti nessa noite a purificação por intermédio do sangue do Cordeiro, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Pai. Fala conosco, Senhor. Precisamos de uma direção, de uma orientação, de uma correção. Precisamos do Teu mover para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amados, podem sentar-se. Irmãos, esse texto ele é bem conhecido e conta a história de um paralítico que foi levado até Jesus por 4 homens, 4 amigos. E como é bom ter amigos! Como é bom ter amigos! E por não conseguirem entrar na casa em que Jesus estava, diz a história que eles subiram com um amigo no telhado. Imagine a cena. E fizeram ali um buraco e desceram um homem exatamente aonde Jesus se encontrava. Imagina a dificuldade, você subir em um telhado com um homem paralítico e 4 levando para cima. Esse é o quadro aqui. Certa feita, quando eu moro em cima da casa da minha sogra, para subir uma geladeira. Que dificuldade! Imagine lá em Deiça, aquela escadaria toda para subir uma geladeira móvel. Difícil. E eles pagaram esse preço. E Jesus viu toda aquela cena. Jesus viu a fé deles, não só dos 4 amigos, mas a fé também do paralítico, que ele concordou com aquela loucura, assim por dizer, né? Ele concordou. Ele se dirigiu então ao paralítico e disse basicamente 3 palavras. 3 palavras, 3 frases Jesus disse àquele paralítico. Primeira palavra: filho, tem bom ânimo. Segunda palavra: os teus pecados estão perdoados. Terceira palavra que Jesus disse àquele homem: levanta-te, pega a tua cama ou a tua maca e vai para casa. Então Jesus tratou aqui
tanto da alma como do espírito e do corpo daquele homem. Sendo assim, queridos, eu poderia falar sobre vários assuntos nesse texto. Poderia falar sobre fé, poderia falar sobre perseverança, trabalho em grupo, altruísmo, compaixão. Poderia falar sobre abnegação, né? Os amigos largaram talvez um dia de trabalho para se doar para um outro amigo. Poderia também falar sobre a visão de Jesus, né? Em um todo, diante daquele contexto, pois primeiro ele viu 4 homens no teto da casa. Depois Jesus viu aquele paralítico descendo na sua frente. E ao mesmo tempo Jesus viu o quê? Os críticos de plantão, que quando Jesus disse, filho, estão perdoados os teus pecados, os críticos já logo nem falaram nada, nem pensamento. Eles disseram, se esse fosse Deus, né, ele está blasfemando. Porque quem pode perdoar pecados senão Deus? Então Jesus viu os críticos de plantão. E por fim, Jesus viu também o que se passava no coração desses críticos, mostrando a sua divindade. Porque só Deus conhece o coração do homem. Eles estavam ali cogitando nos seus pensamentos e Jesus foi direto na ferida. Porém, queridos, eu quero enfatizar nessa noite a abrangência da cura realizada por Jesus na vida desse homem paralítico. Esse homem recebeu o quê? Uma cura completa. E é o que o texto mostra. Ele foi curado no espírito, ele foi curado na alma e ele foi curado no corpo. E creio que Jesus quer fazer o mesmo conosco nessa noite. Ele quer nos curar por completo. Ele quer nos restaurar num todo, não só em parte. E a primeira cura efetuada por Jesus na vida desse homem foi em sua alma. Pois a primeira palavra que Jesus disse para ele foi o quê? Filho, tem bom ânimo. Interessante que essa palavra bom ânimo tem aí a sua raiz em alma, lá no íntimo, nas emoções. Ou seja, Jesus estava dizendo para ele o seguinte, filho, tenha esperança. Filho, não desanime, não perca a fé. Filho, viva a vida com alegria, mesmo em meio às situações mais difíceis, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às crises que vêm. Queridos, essa palavra serve para nós também. Jesus nos diz, filho, filha, tem bom ânimo, não desanime, não recue, não desista da caminhada, não deixe de crer em Deus. Como disse o Senhor Jesus, né? Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Amados, para Jesus dizer aquele homem, para ter bom ânimo, é muito provável que ele devia estar muito, mas muito desanimado, muito para baixo. E não era para menos, ele era um paralítico. Ele dependia dos outros, vivia de favor. Naquela época não existia aposentadoria por invalidez, não existia isso. Ele dependia dos outros para tudo. Ele era um homem triste, paralisado. O peso do pecado estava em sua consciência e o seu corpo aqui, pode-se dizer, estava numa prisão. Ele estava consciente de tudo, mas não podia fazer nada. Não podia andar, não podia ir na padaria comprar um pão. Imagine o quadro caótico na vida desse homem. E mais, queridos, escondidos atrás da paralisia estava também, provavelmente, depressão, desespero, uma autoimagem destruída, as emoções amassadas, sonhos quebrados. E Jesus diagnosticou que as emoções desse homem estavam tão enfermas quanto o seu corpo. Ou seja, ele estava tão doente da alma quanto doente também do físico. E antes de aprumar seu corpo, o texto diz que Jesus restaurou as suas emoções. Antes de dizer, pega a tua cama e vai para casa, Jesus disse, filho, tem bom ânimo. E a palavra do Senhor para nós hoje. Muitas e muitas coisas nos deixam desanimados. É ou não é? Tantas coisas, queridos, tantas coisas. Às vezes é uma doença. Às vezes, como esse homem, na nossa história, estava enfrentando uma doença, algo impossível para os homens, às vezes enfrentamos também desafios na nossa parte física. E, como eu sempre digo, e há um ditado popular que doença não dá em poste, doença dá em gente, não somos super-heróis espirituais, somos fracos, e o nosso corpo é frágil. Somos fracos e o nosso corpo é frágil.
E muitas vezes os males do corpo, queridos, acabam atingindo a nossa alma e nos traz o quê? Angústias, dores, incertezas e choro, porque nós somos seres humanos com emoções. O que mais pode nos deixar desanimados, às vezes, é uma crise financeira, onde nós olhamos para um lado e para o outro e não vemos saída, de uma maneira lógica, objetiva. Muitas vezes é uma crise no casamento, que também nos deixa desanimados. E por que não dizer as crises que enfrentamos, seja no trabalho, na escola, crises dentro da igreja, problemas. Às vezes não temos as nossas crises, mas lidamos com crise dos outros. E às vezes não sabemos filtrar e acabamos ficando desanimados também ao ver e ao ouvir tanta notícia ruim. A verdade, queridos, é que muitas coisas, e não poucas, elas podem nos deixar desanimados. E fora as crises externas que enfrentamos, existem também aquelas crises internas. Fora o externo, existe o interno. É a luta da carne contra o espírito. Muitas vezes nós queremos fazer o certo e acabamos errando, né? Muitas vezes queremos acertar o alvo e erramos o alvo. E isso nos deixa literalmente desanimados. Aí vem os traumas de infância. Aí vem complexo de inferioridade, sentimento de incapacidade, falta de significado na vida, insegurança em relação ao futuro. O que vai ser de mim daqui a 20 anos, 30 anos? Eu tenho passado por isso. Eu com 49 fico pensando, meu Deus, daqui a 20 anos eu estou com 70, se eu estiver vivo. E isso traz muita incerteza. E você fica inseguro. Coisas de ser humano. Eu não sei se você pensa nisso, mas eu nunca pensei muito nisso, mas ultimamente tenho pensado. Tudo isso pode nos levar ao quê? A uma vida de desânimo, de fracasso e muitas vezes de derrota. E a verdade é que muitas vezes não há motivos para tanta perturbação na alma. Às vezes não há motivos. Às vezes a pessoa tem um complexo de inferioridade sendo perfeita. Ela tem complexo de inferioridade, se acha inferior, ou o patinho feio, e ela é uma pessoa fisicamente perfeita. Ela se acha insignificante, né? Tendo à sua volta pessoas que a amam, se acham nada, mas à sua volta tanta gente que a ama e se preocupa com ela. A pessoa às vezes se acha um fracassado, mesmo sendo uma pessoa de sucesso aos olhos de Deus. E, por que não, da família? A pessoa se acha um zero à esquerda, mesmo tendo uma família que o apoia, o valoriza e o respeita. Agora, queridos, humanamente falando, o homem do nosso texto, ele tinha motivos de sobra para estar desanimado. Tinha ou não tinha? Paralítico, inválido. Porém, graças a Deus, algo começou a mudar em um determinado dia, em que 4 amigos foram à casa desse homem e disseram que Jesus estava na cidade. Eles disseram que Jesus operava sinais e maravilhas, curava os leprosos, que Jesus levantava os paralíticos, fazia cegos enxergarem. Aqueles homens com certeza trouxeram uma mensagem que animou e encheu aquele homem de fé. Esses amigos então convencem o sujeito a ir até a presença de Jesus. E ele concordou em ir pela fé. E a primeira palavra que Jesus diz para ele foi: filho, tem bom ânimo. O lindo, queridos, é que antes de Jesus curar esse homem aí no corpo, ele curou o homem na alma. Antes de tocar no físico, Jesus tocou nas suas emoções. Antes de curá-lo fisicamente, Jesus o curou emocionalmente. Isso porque Jesus sempre nos dá o que precisamos e não aquilo que queremos. Aquele homem provavelmente, ele esperava primeiro uma palavra de cura para seu corpo, mas Jesus dá o quê? Uma palavra de cura para a sua alma. Muitas vezes nós precisamos desesperadamente de uma cura física, mas Jesus nos cura dizendo: filho, tende bom ânimo. Amados, a cura da alma é tão importante e tão necessária quanto a cura do corpo. Portanto, precisamos pedir constantemente que o Senhor nos cure por dentro, em nosso interior, em nossas emoções, em nosso psique. Sejamos pessoas sadias, na alma,
Isso é muito importante, isso porque uma das características de uma pessoa deprimida é a falta de ânimo. Isso é uma das características. Existem milhares de pessoas ao redor do mundo, queridos, que estão perfeitamente físicas, estão bem, saudáveis fisicamente, mas doentes da alma, com transtornos os mais variados. Às vezes os problemas são tantos que nem os mais renomados psiquiatras conseguem resolver. Tem problema que nem medicamento. Os mais fortes trazem solução. Então, queridos, eu creio numa cura completa. Eu creio que Jesus se preocupa tanto com o nosso físico, como se preocupa com o nosso emocional. E mais, Jesus chamou aquele homem de quê? De filho. Ele disse: filho, perdoados são os seus pecados. Primeiro falou bom ânimo, tem de bom ânimo, depois chamou ele de filho. Ou seja, antes de Jesus perdoar seus pecados, Jesus o chama de filho. Isso é muito lindo, queridos. Antes da cura espiritual, Jesus aqui está efetuando uma cura emocional. Sabe por que eu digo isso? Que havia ali uma cura na alma? Porque dentro de um contexto judaico, uma pessoa, quando ela ficava doente, dentro daquele contexto, isso indicava um problema moral. Ou seja, uma pessoa quando estava fisicamente debilitada é porque ela havia pecado. Não é isso que a Bíblia ensina, mas dentro daquele contexto era essa a realidade. E aquele homem deveria estar totalmente deprimido. Estava ali totalmente desanimado. Sendo assim, aquele homem provavelmente já havia se excluído do reino dos céus. Para mim não tem mais jeito. Eu pequei. Se eu estou paralítico é porque eu cometi um grande pecado. E talvez nesse caso aqui, talvez até fosse realmente verdade. Mas nem toda a doença é causada por pecados. Mas nesse caso aqui, Jesus tratou do pecado antes de tratar da cura. Talvez alguma coisa ele tenha feito. Lembra lá do paralítico? Jesus disse, encontrou ele no templo: não peque mais para que não te suceda coisa pior. Jesus havia curado ele. Então há pecados que levam realmente à enfermidade, mas nem toda enfermidade é sinônimo de que haja algum tipo de pecado. Aquele homem devia se achar um peso morto sem valor. Ele se julgava sem valor e sem prestígio. Não se sentia amado, mas seus amigos investiram nele. Não é isso? E Jesus, o Senhor do Universo, aqui o chama de filho. De filho. Queridos, não é pouca coisa ser amado por Deus. Não é pouca coisa. É um alto privilégio ser parte da família de Deus. É uma honra ser chamado de filho pelo Senhor do Universo. Aquilo foi uma cura também para ele. Muitos dizem que todos são filhos de Deus. No entanto, a Bíblia diz que o verdadeiro filho de Deus é aquele que crê em Jesus, o único filho do Pai. João 3,36, o Senhor Jesus disse assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Portanto, aquele homem paralítico concordou com seus amigos em buscar a pessoa certa, no momento certo e com a motivação certa. Não é isso? A pessoa certa é Jesus. O momento certo foi aproveitar a presença de Jesus lá em Cafarnaum. E a motivação certa foi receber um milagre da parte do Senhor. Amados, não é algo errado você desejar um milagre. Não é algo errado você desejar uma intervenção sobrenatural de Deus. Não é pecado isso. Estamos aqui hoje, nessa noite, buscando também a pessoa certa. Estamos aqui no momento certo, dia de culto ao Senhor. E estamos aqui também com a motivação certa para recebermos do Senhor, seja em qualquer área que for, o seu toque, o seu milagre, que tudo seja para a tua glória em nome de Jesus. A segunda cura efetuada por Jesus na vida desse homem foi em seu espírito. Relembrando, primeiro Jesus o curou na alma, nas emoções, nos sentimentos, dizendo: tende bom ânimo, filho. Agora Jesus cura ele no espírito, dizendo: filho, perdoados são os teus pecados. Amados, o pecado é a pior tragédia do ser humano. O pecado é pior do que solidão.
O pecado é pior do que a pobreza, que a doença. O pecado é pior do que a própria morte. Todos esses males não podem nos separar de Deus, sabia? Esses males, a solidão, a pobreza, a doença, não podem nos separar de Deus. A pessoa pode estar doente hoje, dentro de um leprosário, ou então no hospital, um INCA, no câncer lá, e está adorando a Deus, servindo a Deus. Agora, o único que pode nos separar de Deus hoje e por toda a eternidade é o pecado. É o pecado. O único remédio, no entanto, para o pecado é o perdão completo e restaurador do Senhor Jesus, que está sempre à nossa disposição quando houver arrependimento, confissão, desejo de mudança. O perdão, queridos, é a maior força curadora do mundo, pois cura as feridas do corpo, da alma e do espírito. John Charles Riley, ele diz que o perdão é algo que só Deus pode dar. Diz mais ele: nenhum anjo do céu, nenhuma pessoa na terra, nenhuma igreja, nenhum concílio, nenhum ministro ou denominação podem apagar da consciência do pecador o peso da culpa e dar a ele a paz com Deus. Só Jesus pode nos dar um coração limpo e perdoado. Só Jesus pode fazer isso. E Ele propiciou isso na cruz do Calvário, quando Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Como diz Sproul, o perdão é maravilhoso justamente porque o fardo da culpa é horrível. Por isso que o perdão é algo maravilhoso. E o Senhor tem perdão para nós. Precisamos constantemente, diariamente, ininterruptamente do perdão do Senhor. Mais uma vez, antes de curar o físico, Jesus curou ele no espírito. Antes de levantá-lo fisicamente, Jesus o levantou moralmente. Antes de dizer: toma tua cama, vai para a tua casa, Jesus disse para ele: teus pecados são perdoados. Agora, interessante, você não vê confissão, você não vê arrependimento por parte desse homem, de maneira visível no texto, mas com certeza havia tristeza, havia arrependimento na alma, porque nem sempre o arrependimento é de boca. Às vezes é uma lágrima interna no coração, uma tristeza por algo que se fez e que se necessita desse perdão. Então, antes de curar o corpo, Jesus faz o que aqui? Ele traz paz ao coração do homem e anuncia que os seus muitos pecados estavam perdoados. Queridos, há muitos anos, um amigo de R.C. Sproul, que não era cristão, ele pediu para esse pastor deixar o ministério. Ele falou assim: pastor, larga esse negócio de igreja, vem trabalhar comigo, vem trabalhar no meu consultório. É claro que esse amigo, ele era psiquiatra, ele estava brincando, mas o pastor pensou que ele estava falando sério. Sproul ficou surpreso, pois não sabia nada de psiquiatria. Assim sendo, ele perguntou ao amigo por que desejava lhe contratar, sendo que ele não sabia nada de psiquiatria. O amigo respondeu dizendo: você pode não saber nada de psiquiatria, mas entende algumas coisas sobre culpa e perdão. E ele diz assim: Sproul, 98% das pessoas que vêm até mim, eles não precisam de um psiquiatra, eles precisam de um pastor. Eles não precisam de alguém, humanamente falando, dentro da área da psiquiatria, mas de um pastor que pregue para eles a mensagem do Evangelho. E ele disse mais: você não faz ideia de quanta gente há pelo mundo afora sendo consumida por culpas não resolvidas. Amados, quando Jesus declarou àquele paralítico: perdoados estão os teus pecados, ele sabia muito bem o que ele estava dizendo e o que estava fazendo. Sabe por quê? Porque o perdão é o milagre dos milagres. É o maior dos milagres realizados por Jesus. Ele supre a maior das necessidades, custa o mais alto preço e traz a maior das bênçãos. E mais, traz resultados duradouros para a glória de Deus. Joni Eareckson Tada, uma mulher jovem, 18 a 20 anos,
foi à praia com os amigos e, numa brincadeira, ela foi dar um mergulho. E nesse mergulho, ela quebrou o pescoço e ficou tetraplégica, literalmente paralisada. Apesar disso, está viva até hoje, com 72 anos de idade. Ela pinta com a boca, compõe músicas, escreve livros e fala em conferências, além de ter um testemunho glorioso e um ministério internacional. Nada a impediu. Johnny diz estar ciente de que terá um corpo perfeito quando chegar ao céu e mal pode esperar por esse momento. Enquanto isso, ela confia no amor de Deus para sustentá-la durante esse tempo terreno e de dificuldades. Continua crendo na cura, mesmo ainda não ter recebido a cura, com 72 anos, com mais de 40 anos, quase 50 anos aguardando um milagre. Certa feita ela declarou que preferiria estar na cadeira de rodas, sabendo que foi perdoada em Cristo, do que ser saudável e não gozar do perdão completo de Deus. Isso é forte. Eu prefiro estar na cadeira de roda, mas eu tenho convicção do perdão pleno de Deus. Sendo assim, queridos, se Jesus não tivesse feito mais nada, além de dizer àquele homem, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados, ele não teria motivos para fazer qualquer outra coisa, a não ser voltar para casa regozijando, alegre, porque ele foi curado na alma e no espírito. O perdão do pecado foi completo para a vida dele. Isso porque, mais importante do que a cura física, é a purificação do nosso coração por intermédio do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais importante do que pegar a cama e sair andando para casa, foi receber o perdão dos seus pecados e sair limpo, leve e reconciliado com Deus. Terceira cura efetuada por Jesus na vida desse homem foi a física. Foi a última que Jesus tocou. Olha aí no versículo 6 e 7. Jesus disse assim para ele, ou falando ali para os fariseus, mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, porque eles estavam questionando a frase de Jesus, quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus estava matando a cobra e mostrando o pau, literalmente. Olha, eu estou dizendo que o pecado dele está perdoado, eu vou provar que está perdoado, curando ele. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse então o paralítico, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Ele se levantou e foi para casa. Queridos, depois de curar a alma e o espírito, agora Jesus o cura no corpo. Esse foi o último estágio da cura desse homem. Seus pés se firmaram, seus artérios ganharam força, os seus nervos atrofiados voltaram a funcionar, seus músculos explodiram com nova vitalidade, e o homem aqui, que estava entrevado, ele saltou de sua cama cheio de vigor. Esse é o milagre que o Senhor Jesus fez e faz hoje ainda, nós cremos. A cura física foi importante, queridos, para demonstrar a cura espiritual. Jesus o curou por compaixão e, ao mesmo tempo, para comprovar que o havia perdoado. Literalmente. Isso porque dizer que perdoou era fácil, mas comprovar que perdoou só realizando um milagre estrondoso. Essa cura foi imediata. Foi uma cura completa. Foi uma cura perfeita e gratuita. E Jesus tem autoridade para perdoar e para curar ainda hoje. Eu creio no milagre. Eu creio no Deus de milagre. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele é o nosso Jeová Rafá, aquele que sara todas as nossas enfermidades. Ele foi aquele que levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras, diz a palavra lá no Isaías 53, por suas pisaduras nós fomos sarados. Concluindo, esse homem voltou para casa com o corpo curado e com o coração em paz com Deus. Ele foi até Jesus carregado por amigos, lembra? E agora volta para casa carregando a cama. Ele foi até Jesus doente
e voltou para casa curado. Ele foi entrevado, aleijado, mas voltou andando para o seu lar, para a sua família. Amado, Jesus continua levantando os caídos. Jesus continua perdoando pecadores e fortalecendo e curando os enfermos. Jesus morreu, mas ressuscitou e está à destra do Pai, mas Ele está conosco também. Ele prometeu: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Ele está vivo e continua nos curando de forma completa, seja no corpo, na alma e no espírito. Amém, queridos? Creia nisso até o fim. Não esmoreça, não desanime. Continue crendo em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, nós vamos estar orando, clamando, pedindo a Deus a sua intervenção. Que Ele venha nos curar, seja no corpo, na alma, no espírito, porque Ele é poderoso para ir em qualquer área da nossa vida. Santo Deus, em nome de Jesus, Pai, te louvamos, Senhor, por essa cura completa na vida desse paralítico, Pai.